Olá, irmãos, paz seja com todos, amém? Espero que todos estejam bem, que logo logo nós estejamos juntos, né? Se cuidem direitinho, né? Que a nossa torcida é que logo logo essa pandemia passe e fique tudo bem, né? Mas para isso a gente precisa se cuidar, se proteger, e por isso a gente continua tendo as nossas aulas, né? Ou o tema, né? Podemos assim dizer, né? Porque como o tempo é curto, né? Então assim a gente continua fazendo os nossos vídeos, né? E como uma forma de incentivo, de estímulo para que vocês em casa, né, com calma, possam ver as referências, possam estudar, buscar outras referências em cima do assunto abordado, né? E hoje eu vou falar sobre uma expressão que Paulo, né, disse ali em Efésios 6, quando ele fala da armadura de Deus, né? Efésios 6, no versículo 10 ao 20, ele vai falar sobre essas questões, né, de uma grande batalha espiritual. E mais precisamente lá em Efésios 6, no versículo 10, vamos dizer assim, na segunda parte, Paulo diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Né? Então, o que Paulo quis dizer com isso? Né? E logo no início, né, antes dele falar sobre as armas, né, as armaduras de Deus, né? Então, o que Paulo quis dizer com isso, né? Essa é uma declaração que ensina que é no poder do Senhor, né, que o crente encontra fortalecimento necessário e que nos capacita a viver uma vida cristã nessa terra, resistindo ao quê? Aos ataques de Satanás, aos ataques do inimigo. Então, a gente não vai se fortalecer, vamos dizer assim, na segurança pública, a gente não vai somente se fortalecer, né, se na tua rua tiver um segurança, né, um segurança de banco. Não, nossa segurança, nosso fortalecimento primeiro está no Senhor e depois nos humanos, normalmente né? Mas antes disso, a gente tem que entender que a nossa fortaleza tem que estar no Senhor e é na força do seu poder, né? Essa frase, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ela é aplicada pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, né? Num contexto em que ele trata da necessidade do crente se revestir da armadura de Deus, né? Para estar pronto para quê? Para a realidade da batalha espiritual. Irmãos, é um ledo engano aquele que não acredita na existência dessa batalha espiritual, né? Se você não acredita, é porque você não conhece a palavra de Deus, né? Então é o momento de você se fortalecer. Talvez você esteja passando por tantas situações e não está sabendo que tudo isso vem, né, das setas malignas, né? Que tudo isso tem uma finalidade, que é o que? É te afastar, é te desanimar. Então aqui Paulo ele fala sobre, né, a armadura de Deus, ele fala sobre cada uma delas e a serventia delas na nossa vida, né? Então quando Paulo fala assim, fortalecei-vos no Senhor, ele está dizendo que os crentes devem buscar a sua fonte de poder no Senhor, né? A Bíblia ela não nega que a vida cristã é uma vida de conflitos, né? Uma vida de dificuldade, é uma vida de lutas, né? Apesar de os redimidos em Cristo desfrutarem das maravilhosas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, bênção esta que tem implicações já no presente, né? Nós já, né, vivemos essas bênçãos, mas que alcançarão o quê? A sua plenitude somente na eternidade. Então, eles ainda assim são soldados de Deus que militam nesse mundo. Então, nós, né, nós somos abençoados, mas não por isso deixamos, né, de ser perseguidos, não por isso, né, deixamos de militar nesse mundo tão difícil, né, passando por tantas dificuldades, né? O principal inimigo do povo de Deus é quem? É o diabo, né? O Satanás. Ele é um adversário perigoso que lidera o que? As hostes espirituais da maldade, né? Essa frase, né?
Essa expressão está lá em Efésios 6,12. Isso quer dizer o quê? Que Satanás e seus agentes, eles formam um exército bem organizado. Então, preste atenção nisso, eles são organizados, E o que eles fazem? Eles se opõem à obra de Deus e ao seu povo, que somos nós. Eles não atacam por atacar simplesmente, mas eles atacam de uma forma que astuta, estratégia, Ele vai lá nas nossas fraquezas, ele vai lá nas nossas brechas, Então isso a gente pode ver que está escrito lá em Efésios 6, no versículo 11, Então, durante nossa vida nesse mundo, os crentes, eles são o quê? Eles são convidados, a resistir aos ataques dessas forças malignas, O problema é que os anjos caídos, eles são o quê? Eles são mais poderosos do que nós, porque nós somos simples mortais, Por isso, esse cenário é, assim, olhando, de uma forma assim fria, ele é o quê? Seria desesperador. Mas se não fosse o fato de que Deus disponibilizou à igreja, que somos nós, todas as armas necessárias para combater essa batalha espiritual que de forma eficaz. Então, Satanás e os demônios, eles são são maiores que os homens em poder e força, mas nós não dependemos, os crentes, eles não dependem de sua força, das suas próprias forças para enfrentar com êxito esses ataques, esses ataques dos inimigos, das trevas, Muito pelo contrário, a nós é dito que fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecidos no Senhor, os crentes têm um arsenal com tudo o que precisam para resistir o quê? Às investidas do maligno. E é na força do seu poder, ou seja, na realidade da batalha espiritual, nós vemos de uma forma clara a harmonia que há entre a graça divina e a responsabilidade humana, ou seja, as duas têm que estarem unidas, O crente, ele deve se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ele deve o quê? Se revestir de toda a armadura de Deus. Isso quer dizer que é sua responsabilidade buscar para si mesmo esse poder que lhe está disponível. Por isso, existe essa harmonia entre a graça divina e a responsabilidade humana. A graça divina nós já temos, a responsabilidade humana somos nós que devemos buscar através de quê? Através das armaduras de Deus. Então, é nossa responsabilidade nos vestirmos com essa armadura e usá-la no campo de batalha. Não obstante, o crente ele é fortalecido o quê? Somente no Senhor. O poder do Senhor é a fonte da força que o crente tanto precisa, ou seja, o Senhor é a nossa força, É a força que todos nós precisamos. Então, bem como a armadura que nós devemos vestir e usar na batalha, é forjada por quem? Pelo Senhor, e é disponibilizada graciosamente por Ele, ou seja, ela é gratuita, ela está disponível para qualquer um. Basta nós querermos, basta nós tomarmos posse dessa armadura, Por isso, essa armadura ela é literalmente o quê? A armadura de Deus. Isso implica que aquele que a veste só pode usá-la pelo poder de Deus. Ou seja, ele vai tomar posse da armadura de Deus, ele vai fazer o uso da armadura de Deus, e a gente vai poder usar o quê? Somente pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele entendia plenamente esse princípio, quando em outra ocasião ele declarou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está lá em Filipenses 4, versículo 13. Sem o poder do Senhor, o crente ele não é capaz de fazer absolutamente nada. João 15, do 1 ao 5, nos mostra isso.
O Senhor, ele é uma fonte inesgotável de poder. Nós nos cansamos, nós nos fatigamos, mas o Senhor não. Ele é uma fonte inesgotável de poder. Além disso, nós jamais devemos esquecer que Deus é o Todo-Poderoso e, portanto, Ele mesmo é uma fonte inesgotável de poder para o seu povo. Por isso a exortação: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é uma exortação vazia e sem significado, O poder do Senhor não é uma força imaginária ou abstrata, Mas é uma força que tem sido manifestada poderosamente durante toda a história da redenção. Esse é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e vivificou o crente do seu estado anterior de morte espiritual. Está lá também em Efésios 2, do 1 ao 6. Portanto, o povo de Deus, de fato, encontra nele todo o poder necessário para viver a vida cristã nessa terra, de modo que a resistir os ataques do mal. Por fim, o cristão ainda ele desfruta da maravilhosa segurança em saber que a grande batalha já foi vencida, quando o Senhor Jesus Cristo, em sua morte e ressurreição, conquistou a vitória para sempre contra o poder das trevas. Nós podemos constatar isso lá em Colossenses 2, no versículo 15, Hebreus 2, no versículo 14. E para nós, firmarmos, o nosso entendimento, o nosso estudo, eu vou ler para vocês, e que vocês possam também em casa fazer essa leitura de Efésios 6, do versículo 10 ao 20. Vamos lá? Tem o título assim: A Armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui ele especifica bem contra quem são essas armadilhas e contra quem nós lutamos, Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, olha aí, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, o quê? Firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então, Paulo deixa essa mensagem para nós, Então, nós temos que o quê? Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Como? Através das armaduras de Deus. E aqui a gente vê cada uma delas e a gente vê o significado e para que elas são utilizadas. Então, irmãos, a gente está vivendo num mundo muito difícil, A falta de amor, a falta de respeito, corrupção, enfermidade, Coisas que assolam. Nós estamos no mês de setembro, É um mês que é de preservação, Vamos ver, falar assim,
né, de combate, né, ao suicídio, né? Então, assim, muitas pessoas não aguentam, né, essa pressão, essas dificuldades, e às vezes elas acabam, né, dando fim às suas próprias vidas e muitas vezes são mal interpretadas. Mas isso, irmãos, é o poder do maligno, né? Assim como foi dito aqui, se a gente não tiver fortalecido no Senhor, não é em qualquer pessoa, a gente não pode se garantir em qualquer pessoa, a gente tem que se fortalecer no Senhor e no seu poder, né? A gente tem que tomar posse daquilo que o Senhor tem deixado para todos nós, né? Então, irmãos, eu espero, né, que vocês leiam essa apresentação, né, que vocês verifiquem, né, as passagens, as referências bíblicas e que a gente cada vez mais a gente possa entender que a gente só combate o inimigo através do conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque ali alimenta a nossa fé, alimenta o nosso conhecimento, né, coisas que nos fortalecem para poder combater os dias maus. Amém? Deus seja com vocês, paz seja com todos, Deus abençoe a cada um. Amém.